Eu saúdo os amados irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu bendigo a Deus por esta tarde, por esta oportunidade de poder estar aqui mais uma vez, de poder encontrar-me diante deste aparelho para mais um vídeo mensagem. Louvo a Deus pelo dia de hoje, pelo trabalho. Louvo a Deus pela minha vida, pela vida da minha filha. Dou graças a Deus por tudo quanto Ele tem sido para nós neste dia de hoje. Agradeço a Deus por mais uma vez me dar a graça de poder sair e de poder retornar em paz para o meu lar. Queridos e amados irmãos, desta feita eu quero nesta oportunidade ater-me à lição de número 5 do segundo trimestre deste ano de 2017, onde teve como comentarista Elinaldo Renovato. A lição de número 5, que traz por tema Jacó, um exemplo de um caráter restaurado. É nesta lição do segundo trimestre que eu quero me ater para trazer nesta tarde a minha opinião, totalmente contrária à opinião de Elinaldo Renovato. Para tanto, eu quero já de antemão ler uns versículos na palavra de Deus, que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo de número 27, no versículo de número 8, 9, 10 e o versículo 11 e 12. Gênesis capítulo 27, versículo 8, 9, 10, 11 e 12, que diz assim: Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Vai agora ao rebanho e traze-me de lá 2 bons cabritos das cabras, e eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta, e levá-lo-ás a teu pai, para que o coma, para que te abençoe antes da sua morte. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Eis que Esaú, meu irmão, é varão cabeludo, e eu varão liso. Porventura me apalpará o meu pai, e serei em seus olhos enganador. Assim trarei eu sobre mim maldição e não bênção. Versículo deste mesmo capítulo, versículo de número 14, versículo 15, versículo 34, versículo 35 e versículo 36. Versículo 34, 35 e 36 do capítulo 27. Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou com grande e muito amargo brado, e disse a seu pai: Abençoa-me também a mim, meu pai. E ele disse: Veio o teu irmão com subtileza e tomou a tua bênção. Então disse ele, Esaú: Não foi o seu nome justamente chamado Jacó, por isso que já 2 vezes me enganou.
a minha primogenitura me tomou, e eis que agora me tomou a minha bênção. Mas disse: não reservaste, pois, para mim bênção alguma? Louvado seja Deus. E disse Esaú a seu pai, versículo 38, tens uma só bênção, meu pai. Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz e chorou. Capítulo 28, versículo 1. Isaque chamou a Jacó e abençoou, e ordenou-lhe, e disse-lhe: não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padarã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. E Deus Todo-Poderoso te abençoe, e te faça frutificar, e te multiplique, para que seja uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua semente contigo, para que em herança possuas a terra de tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão. Assim enviou Isaque a Jacó, o qual se foi a Padan-Arã, a Labão, filho de Betuel, arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Amém. Glória a Deus. Somente estes versículos da palavra de Deus. Totalmente diferente dos versículos que estão na lição, na leitura bíblica em classe. Queridos irmãos, eu sempre quis ter a oportunidade de um dia defender a Jacó, de advogar a favor de Jacó. Porque eu nunca vi ninguém pregar defendendo Jacó. Todos os pregadores que eu ouvi em toda a minha vida pregar a respeito deste assunto, falando de Esaú e Jacó, Jacó sempre foi o atacado, sempre foi o discriminado. Jacó sempre foi o taxado dos mais absurdos adjetivos que a Bíblia não lhes taxa. Mas os pregadores, pastores, têm taxado Jacó dos mais terríveis adjetivos, de tal forma que nenhum crente na igreja, quando perguntado, deseja ser Jacó, por causa do estigma que os pregadores colocaram em Jacó. Estigma que a Bíblia não coloca. Então eu nunca vi ninguém pregar defendendo Jacó, mas malhando Jacó, massacrando Jacó. E quando esta lição veio, eu tive a oportunidade de advogar a favor de Jacó. Embora, como eu disse, e esta é a razão de eu não frequentar mais escola dominical, que nós não temos oportunidades para falar, para questionar, para perguntar, porque somos taxados por tumultuador da escola ou polemizador da escola. Mas eu tive um pouquinho de oportunidade, defendi a Jacó. Mas, lamentavelmente, se prega sobre Jacó o que a Bíblia não diz. Se fala sobre Jacó o que a Bíblia não diz, o que Deus não fala. Eu lembro-me que da última vez que eu vi um presbítero aqui em nossa igreja, de Vila Brasilândia 1, era até um final de ano, ele pregar sobre Jacó, ele malhou Jacó. Esse presbítero disse que Jacó, ele era mentiroso, enganador, ludibriador, que Jacó era ladrão, porque roubou a primogenitura do seu irmão. Jacó era trapaceiro,
trambiqueiro. Esses adjetivos, esse presbítero atribuiu a Jacó. Mas atribuindo todos estes adjetivos a Jacó, o presbítero disse por último, que com tudo isso Jacó era um homem de fé. Veja que contradição. O cara era mentiroso, enganador, trapaceiro, ludibriador, ladrão, e acima de tudo ele era um homem, mas com tudo isso ele era um homem de fé. Deu para entender? Então a fé desse homem não era suficiente para deixar de que ele praticasse essas ações que foram atribuídas a ele. Sendo um homem de fé, Jacó continuava mentindo, enganando, trapaceando, roubando e tudo mais. Mas era um homem de fé, disse o presbítero. Isso é um absurdo. Pois bem, irmãos, e o comentarista aqui, ele não fica para trás. Ele vem aqui malhando a Jacó. Ele vem aqui falando de Jacó o que a Bíblia não diz, irmão. Já o título, quando eu li o título da revista, eu já fiquei pasmado. Que o tema de Jacó, um exemplo de um caráter restaurado. Querendo dizer que Jacó era um homem de mau caráter. E Jacó não era um homem de mau caráter. Jacó era doméstico, enquanto Esaú era do campo. Jacó ele não era um homem de mau caráter para necessitar de que o seu caráter viesse a ser restaurado. Porque o tema aqui dá a entender que ele era um homem de mau caráter. E ele não era, irmãos. A Bíblia não taxa Jacó de um homem de mau caráter. A Bíblia não diz que Jacó era um homem mentiroso, enganador, trapaceiro, trambiqueiro, ladrão. Não, irmão. A Bíblia não registra nada, Deus falando nesse sentido a respeito do caráter de Jacó. Jacó não era isso. Mas, lamentavelmente, os pregadores vêm pregando isso sobre Jacó, falando contra Jacó, essas asneiras, essas baboseiras, e, lamentavelmente, a igreja, não examinando a Bíblia, vai comendo essas comidas enlatadas. E assim as pessoas vão tendo um mau juízo de Jacó. De maneira que quando se perguntou na igreja quem queria ser Jacó, ninguém levantou a mão querendo ser Jacó. Mas a Bíblia não fala contra Jacó. Jesus não fala contra Jacó, ele fala contra Esaú. Dizendo que ninguém seja profano e fornicário como Esaú. Que tendo vendido a sua primogenitura por um guisado de lentilha, ainda querendo receber a benção, ainda que com lágrima, mas não foi achado lugar de arrependimento no seu coração. Ou seja, Esaú, ele era profano e fornicário. Veja quem era Esaú. E a recomendação é para não ser como Esaú. Não há nenhuma recomendação contrária a ser como Jacó. De maneira nenhuma. Mas Jesus disse que lá no céu se assentaremos com Abraão, Isaque e com Jacó. Jacó está no céu. Veremos Jacó no céu. Então, como que Jacó era enganador, mentiroso, trapaceiro, trambiqueiro, ladrão? Não, irmãos. Jacó não era isso. Esse não era o caráter de Jacó. A palavra de Deus não fala nada que contrarie a conduta de Jacó, o caráter de Jacó. Por outro lado, Esaú era profano e fornicário. Tendo vendido, desprezado o direito de primogênito que caía sobre ele, vendo ele a besteira que ele fez, ele tentou
ainda recebeu uma bênção. Ainda que chorando, ele não foi abençoado, porque não foi achado lugar de arrepender. Ele não se arrependeu do que fazia. Ele não se arrependeu de ter desprezado a primogenitura, de ter vendido a primogenitura. Porque a primogenitura, o direito, poderia ser vendido. A pessoa poderia desfazer do seu direito de primogênito. Foi o que Esaú fez. Ora, Jacó foi oportunista. E quem que não é oportunista em uma oportunidade como esta? Ele poderia dar o guisado para Esaú? Poderia. Mas será que Esaú pediu? Tanto assim no desejo de realmente não estar disposto a vender a primogenitura? Ou será que Esaú já pediu o guisado para Jacó, esperando que Jacó, não lhe dando, ele venderia a primogenitura? E Jacó foi esperto. Ele não roubou. Ele não trapaceou. Ele simplesmente propôs: vende-me hoje a tua primogenitura. E Esaú vendeu. Esaú não mediu esforço em desfazer-se do seu direito de primogênito, mesmo sabendo ele as bênçãos que adivinha de ser o primogênito. Esaú sabia de todas as bênçãos que ele iria receber como primogênito. Mas ele não deu a mínima. Ele não se importou muito. Para ele tanto fazia ele ser o primogênito como não. Então, quando Jacó teve a oportunidade, ele propôs. Foi uma proposta, ele não roubou, ele não enganou, ele não trapaceou. Ele fez uma proposta para Esaú: vende-me a tua primogenitura. E ele vendeu. Já Esaú era mau, irmãos. Já desde o ventre ele era mau. Por isso que Deus diz que aborrecia Esaú e amei a Jacó. Amei a Jacó e aborreci a Esaú. Esaú, quando nasceu, Jacó nasceu agarrado em seu calcanhar. Por isso que ele teve o nome de Jacó. Ele não teve o nome de Jacó, irmão, porque o nome de Jacó quer dizer enganador, trapaceiro, não, irmão. O significado do nome de Jacó não quer dizer nada pejorativamente. De maneira nenhuma. O nome Jacó quer dizer suplantador, aquele que suplanta, aquele que sobressai. Aquele que quer sobressair sobre tudo. Isso não é pecado. Jamais iria dar o nome a um filho que tivesse um significado tão horrível como esse, que se dão a Jacó, que se atribui ao nome de Jacó, sem ser este o significado do nome de Jacó. Nenhum pai, nenhuma mãe daria o nome para o seu filho de Jacó, sabendo o estigma que ele iria levar para o resto da vida. E aí eu ouço pregadores e pastores dizer que o nome de Jacó quer dizer enganador. Não, irmão, isso não é verdade. O nome na época tinha muito a ver com o caráter da pessoa, com aquilo que a pessoa fez ou com o que ele iria fazer futuramente. Quando se dava o nome a uma criança, esse nome era dado a ela por aquilo que ela fez ou por aquilo que ela ia fazer. Por exemplo, o anjo chegou para Maria e disse: darás à luz a um filho, e o seu nome será Jesus. O que quer dizer o nome Jesus? É o contrário do nome de Josué, Jeoshua, ou Ireshua, que quer dizer o quê? A salvação de Jeová. Jeová é a salvação. Então, quando o anjo disse para Maria que o nome do menino seria Jesus, ele estava dizendo: ele será o Salvador. Ele salvará o seu povo. Então, o nome do indivíduo tinha muito a ver com o seu caráter,
com aquilo que ele iria fazer ou com aquilo que ele fez. Quando Esaú nasceu, e pegaram Esaú, e Jacó veio agarrado em seu calcanhar, então deu o nome de Jacó a Jacó. Por isso aí, porque ele nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão, ou seja, tentando suplantá-lo, sobressaí-lo primeiro. Talvez Jacó tentou puxar Esaú para que ele nascesse primeiro. Então lhe deram o nome de Jacó. Esaú, porque ele nasceu peludo, ruivo. Então, irmão, o nome de Jacó não quer dizer enganador, nem mentiroso. Não tem esses significados pejorativos que se dão a Jacó nesses longos anos, não. O nome de Jacó quer dizer suplantador. Suplantar quer dizer aquele que se sobressai, aquele que vence, aquele que supera, aquele que excede, aquele que ultrapassa, aquele que avantaja. Esses são os significados do nome de Jacó, suplantador. É aquele que vence. Vencer, superar, exceder, ultrapassar, avantajar. É isso que quer dizer a palavra suplantador, que é o significado do nome Jacó, irmãos. Não tem enganador no nome de Jacó. Deus nunca chamou Jacó de enganador. Deus nunca chamou Jacó de mentiroso. Não, irmãos. Quando eu digo que alguém é enganador, é alguém que vive na prática contínua do engano. Quando eu chamo alguém de mentiroso, é alguém que vive na prática contínua da mentira. Quando eu chamo alguém de prostituta, é alguém que vive na prática contínua da prostituição. Vive uma vida continuada de pecado. Pecador é quem vive pecando. Quem vive na prática do pecado. Nós somos pecadores, porém remidos. Remido, pecador, remido. Fomos remidos. Corremos o risco de pecar, mas não vivemos pecando. Por isso, o estigma de pecador não pode cair sobre um crente. Não, você é um pecador, eu sou mais remido. Fui remido. Mas você não peca? Sim, peco. Mas eu não vivo na prática contínua do pecado. Assim, irmão, é quando se diz que Jacó era enganador, que ele vivia a vida de engano. Isso não é verdade, irmão. Jacó não enganava, Jacó não mentia. Isso não é verdade. E eu vejo aqui o nosso comentarista dizendo aqui, no Interagindo com o Professor, eu vou citar algumas coisas que o comentarista escreveu aqui, que não é verdade. Aqui, Interagindo com o Professor, o comentarista diz: na lição deste domingo estudaremos a respeito do caráter de Jacó. Ele nasceu agarrado ao calcanhar de seu irmão, primogênito, e recebeu o nome de enganador. Isso não é verdade, irmão. Jacó não recebeu o nome de enganador porque ele nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão. Você já pensou, irmão? Não, irmão, isso não é verdade. Jacó não significa enganador. Uma mãe não daria o nome ao filho que tivesse esse significado pejorativo. Mas o comentarista aqui fala que Jacó recebeu o nome de enganador porque nasceu agarrado ao calcanhar do seu irmão. Isso não é verdade. Não é verdade isso, irmão. Aí o comentarista diz ainda: Jacó fez jus ao seu nome ao comprar a primogenitura de seu irmão e ao mentir e enganar seu pai. Veja bem, Jacó fez jus ao seu nome, ao nome de Jacó, quando comprou a primogenitura de seu irmão e ao mentir e enganar seu pai. Mais uma vez o comentarista
deixa aqui entender que o nome Jacó quer dizer enganador. E ele fala que Jacó fez jus ao seu nome. Quando ele comprou, comprar não é pecado, irmão. Comprar não é pecado. Ele comprou. Mentir e enganar é pecado. Mas Jacó não fez isso de coração. Ele não premeditou mentir e enganar a seu pai, para levar esse estigma de mentiroso e de enganador até os dias de hoje. Todos que pregam, homens e mulheres, que pregam sobre esse texto, malha Jacó. Ninguém defende Jacó. Todos dizem que Jacó era mentiroso e era enganador. E não é verdade, irmão. Jacó não era mentiroso. Jacó não era enganador. Jacó mentiu. Jacó enganou. Mas induzido pela sua mãe, em obediência à sua mãe, e não por vontade própria, não por querer, não porque ele colocou no coração mentir e enganar a seu pai. De maneira nenhuma, irmão. Jacó não fez isso. Mas o comentarista aqui diz que Jacó fez jus ao nome, dando a entender que o nome dele realmente é enganador e mentiroso. E isso não é verdade. Eu não posso concordar. Eu não posso calar-me diante disso. E aí até diz aqui que por causa disso, Labão enganou a Jacó. Eu também não concordo, irmão. Não concordo com isso. Eu não concordo com esse dizer. Labão enganou Jacó, porque Jacó era inexperiente. Jacó não sabia, Jacó era novo. E Labão era malandro, Labão era esperto. Labão sabia como fazer. Pegou um camarada para trabalhar para ele que não tinha experiência nenhuma. Então Labão aproveitou da situação. Mas eu não vou acreditar que isso aqui, irmão, foi porque Jacó enganou o pai. Não, irmão. Deus, quando ele olha a intenção. E Deus viu que não havia intenção maldosa em em Jacó, para enganar o pai. Ele estava por obediência à mãe. Ainda criança, ainda menino. Induzido pela mãe. Mas no coração dele não estava isso. Então eu não creio que Deus iria deixar com que ele fosse enganado porque ele enganou. Não, irmão. Labão que era esperto. E Jacó saiu abençoado da casa do pai. Deus confirmou a bênção na vida dele. Porque Deus viu que Jacó era justo, irmão. Jacó não era enganador, mentiroso, trapaceiro, charlatão, ladrão. Não, irmão, ele não era nada disso. Jacó era um homem temente a Deus, irmão. Jacó era um homem temente a Deus. Então eu não posso concordar com isso que se diz. Não posso. Ainda diz aqui que Jacó, naquele encontro com Deus, onde ele foi transformado. Ora, irmão, ele foi transformado porque quem encontra com Deus é transformado, mas não porque ele enganava. Não, irmão, Jacó já saiu da casa dele crente. Jacó saiu da casa dele, irmão, crente. Senão ele não teria as visões de Deus, irmão. Senão Deus não vinha falar com ele em sonho. Jacó não se converteu quando encontrou com Deus no vale de Jaboque. Não, irmão. Jacó já saiu da casa dele crente. Jacó teve a visão de uma escada. Deus falou com ele. Confirmou com ele as bênçãos na casa de Labão. Não, irmão. Não foi ali, não.
Jacó já era crente, por isso que Deus encontrou com ele e ele encontrou com Deus. Então eu não posso concordar com isso. Não posso, irmão. Então dizer que Jacó era enganador, não posso, irmão. O comentarista aqui diz que Jacó ele revelou ter um caráter oportunista e usurpador, que o levou a enganar o pai com o apoio da mãe. Agora aqui o comentarista já muda, ele se contradiz. Primeiro ele diz que Jacó enganou o pai. Agora ele já fala que Jacó enganou com o apoio da mãe. Ora, irmão, usurpar é apoderar-se por violência ou artifício. Ora, o que Jacó usou não foi de violência. Não. O artifício que ele usou, por indução da sua mãe, foi para tomar aquilo que já tinha sido dele, que Esaú não estaria disposto a dá-lo, mesmo tendo vendido. E Rebeca sabia disso, que Esaú não ia dar a Jacó aquilo que ele vendeu. Ele não ia dar a Jacó o que Jacó comprou dele. Então, o malandro da história que se deveria pregar e falar sobre ser fiel nos tratos, nos deveres, nos compromissos, era Esaú. Quem deveria se falar era de Esaú. Era mostrar o lado malandro de Esaú, que hoje está cheio na igreja desse tipo de crente. Compra e não paga, deve e não paga, mente, engana, rouba. Estamos cheios de crente desse tipo dentro da igreja, do tipo Esaú. E não do tipo Jacó. Mas ninguém fala em Esaú, do mau caráter que era Esaú, do fornicário que era Esaú, do profano que Esaú era. Ninguém prega sobre Esaú, é só sobre Jacó. Parece que Esaú era um santo. Parece que Esaú era o homem do coração de Deus, e não era, irmão. Deus aborreceu a Esaú já desde o ventre, porque Deus sabia na sua presciência quem era Esaú, quem Esaú ia ser. Por isso que ele já amou a princípio a Jacó, por quem Jacó ia ser. E Jacó não foi um enganador, nem um mentiroso, irmão. De maneira nenhuma. É lamentável. Veja bem outra contradição do comentarista. No primeiro tópico, quem era Jacó? Aí ele diz, seu nome em hebraico é Iacove, e significa Deus protege. Veja que coisa, que contradição o comentarista aqui. Primeiro ele fala que Jacó recebeu o nome de enganador porque nasceu agarrado no calcanhar do irmão. Depois ele diz que Jacó fez jus ao nome quando comprando a primogenitura de seu irmão e ao mentir e a enganar a seu pai. Veja que contradição. E agora, e ele diz que Jacó, o nome de Jacó em hebraico quer dizer Iacove. Jacó quer dizer Iacove em hebraico. Veja que coisa. Iacove significa Deus protege. Jacó quer dizer suplantador. Iacove quer dizer Deus protege. Veja que coisa, irmão. É uma contradição atrás da outra do comentarista. Veja só. Veja bem outra contradição.
Deus ouviu as orações de Isaac, pois Rebeca era estéril. O texto diz que no ventre havia uma luta entre os bebês. Gênesis 25, 22. Aí ele diz, Jacó nasceu agarrado ao calcanhar do seu irmão. Veja, Jacó nasceu agarrado ao calcanhar do seu irmão. Interagindo com o professor, o comentarista diz que Jacó nasceu agarrado ao calcanhar de seu irmão primogênito e recebeu o nome de enganador. Agora aqui, o comentarista diz, no primeiro tópico ele diz, falando sobre quem era Jacó, ele diz que Jacó nasceu agarrado ao calcanhar do seu irmão. Diante disso, de nascer agarrado ao calcanhar do seu irmão, o seu nome passou a ter o significado de aquele que segura pelo calcanhar, o suplantador. Então não significa enganador. Ele diz que por nascer agarrado ao calcanhar do irmão, interagindo com o professor, ele recebeu o nome de enganador. Veja que coisa. Aí ele diz que o nome de Jacó em hebraico é Yaakov, que significa Deus protege. E agora aqui ele diz que Jacó nasceu agarrado ao calcanhar do seu irmão. Diante disso, de ter nascido agarrado ao calcanhar do seu irmão, o seu nome passou a ter o significado de aquele que segura pelo calcanhar, o suplantador. Então não é enganador. Então, irmãos, eu não posso estar numa escola ouvindo essas aberrações só porque o cara é um pastor renomado, só porque ele é um escritor e diz que o que ele escreve é dado por inspiração, o que é mentira. Isso não é verdade. O único livro dado por inspiração, e quando terminou, se cessou a inspiração nesse sentido, é a Bíblia Sagrada. É a palavra de Deus, o livro sagrado, a Bíblia. Esse foi dado por inspiração divina. Agora a revista não, irmão, isso é copiada, imprimida de um computador, que coloca o nome do camarada, ele faz os comentários dele, o comentário é dele. E você quer que eu esteja numa classe, diante de um professor lendo isso, e eu não posso comentar, eu não posso me opor contra, porque eu sou taxado de tumultuador, de polemizador? Então o que eu vou fazer numa escola dominical, irmão? Se chama tanto pra gente, você que precisa aprender, vem à escola, e você que tem muito a ensinar, venha ensinar a gente na escola. Ora, irmão, se não se pode ensinar perguntando, quanto mais se estará ensinando falando. Então o que eu vou fazer na escola, irmão? Ouvir umas aberrações dessa? Umas contradições desta? É lamentável, irmão. É lamentável. Ele diz que Rebeca, numa demonstração clara do seu caráter, astucioso, chamou Jacó e o induziu a enganar seu pai. Outra contradição. Ele diz que Jacó enganou o pai. Aqui ele já deixa claro que Jacó fez isso induzido pela mãe. Jacó não queria fazer isso. Jamais estava no coração dele enganar o pai. É lamentável, irmão. É lamentável. Aí ele diz, Isaac percebeu, Jacó teve que fugir, ameaçado por Esaú. Isaac percebeu que Deus tinha um plano na vida de Jacó e o despediu com uma bênção profética de grande significado. Outra contradição. Meu irmão, será que Deus abençoa um mentiroso? Será que Deus abençoa um enganador? Será que Deus abençoa um trapaceiro?
Será que Deus abençoa um charlatão? Será que Deus abençoa um ladrão? Que é tudo isso que se tem taxado Jacó em todo esse tempo. Se vem pregando sobre Jacó, taxando isso sobre ele. E Deus ainda abençoa um homem nessas circunstâncias. Porque aqui o comentarista reconhece que Deus abençoou Jacó. Ora, irmão, ele não fugiu. Por isso que eu li o texto, no capítulo 28 de Gênesis. Ele não fugiu como muitos fogem, por ter cometido alguma coisa errada. Não, irmão. No entender de Jacó, ele não cometeu nada errado. O único sentido que ele teve contrário em si foi em ter obedecido a mãe e enganar o pai. O que não era a sua intenção. Mas ele não fez nada de errado, no seu entender. Agora, ele fugiu porque o pai mandou. O pai, tomando conhecimento da raiva de Esaú para com o irmão, comunicando-se a Rebeca, Rebeca comunica a Isaac, Isaac então chama Jacó e ordena, deu uma ordem para ele deixar sua casa. Jacó não fugiu porque ele enganou, porque ele roubou, porque ele trapaceou, porque ele... Não, irmãos. Ele foi-se a mando do pai, por ordenança de Isaac, temendo a vida de Jacó, contra a qual Esaú estava prometendo que assim que passasse o luto do pai, assim que Isaac morresse e cumprisse-se os dias de luto, ele iria matar a Jacó. Se dando a saber a Rebeca e essa a Isaac, tomaram então a Jacó e o mandaram ir a Padarã e ficar lá, até que passasse a ira do seu irmão. Mas ele não fugiu porque ele cometeu qualquer crime, qualquer coisa errada, de maneira nenhuma. Por isso que, antes dele sair de casa, Deus tomou Isaac e esse profetizou na vida de Jacó. E no caminho, Deus confirmou a profecia. O próprio Deus falando com Jacó e lhe fazendo promessas. Então, irmão, Jacó não era um homem de mau caráter. Jacó não era um homem mentiroso nem enganador. De maneira nenhuma, irmão. De maneira nenhuma. Então é lamentável o que nós temos ouvido do comentarista. É lamentável que a gente ouve e ter que engolir em uma escola sem falar nada. Aqui ele diz, o comentarista, no tópico 3, que em sua soberania, em casos especiais, ele escolhe pessoas para serem instrumento de sua vontade diretiva. Jacó foi um desses escolhidos ainda no ventre. Olha só. Olha que contradição. Agora, como é que uma pessoa escolhida por Deus no ventre da mãe, Romanos 9, 9 ao versículo 13, ia dar para ele um nome que significasse enganador? Ora, irmãos, isso não é verdade. Então é lamentável o que a gente ouve. Olha, Deus não... O segundo tópico, no primeiro tópico, do segundo tópico, veja. Deus não aprovou seus arranjos e enganos, mas também não retirou a bênção prometida a seus pais.
Deus abençoa enganador, irmãos? O cara anda enganando e Deus vai abençoando ele? Claro que não, irmão. Então, se Deus abençoou a Jacó, é porque ele não era enganador, irmão. Ele não era enganador. Aqui no subsídio bibliológico, o comentarista diz: Jacó fazia tudo o certo e o errado, com grande zelo. Ele enganou seu próprio irmão Esaú e seu pai Isaque. Veja que coisa. Eu não posso, irmão, ouvir isso e aceitar isso calado. Mais à frente ele diz, no terceiro tópico, no primeiro subtópico, ele diz sobre Jacó ser oportunista e egoísta. Ele diz que Jacó chegou para o irmão: vende-me hoje a tua primogenitura. Veja só. Aí ele diz que, além de propor a troca da primogenitura ao irmão, exigiu que Esaú fizesse um juramento que lhe garantisse que a troca seria respeitada por toda a vida. Então disse Jacó: jura-me hoje. Jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. Não há nenhum mal nisso, irmão. Não há nenhum mal nisso, em comprar o que se quer vender. Se propõe a comprar. Se a pessoa se interessar pelo preço, ela vende. Quantos têm vendido a sua salvação, irmão? Já estão vendidos. Eles estão na igreja, mas a sua salvação já foi vendida pelo mundo, pela vaidade, pelo sensualismo, pela carnalidade, pelo adultério, pela fornicação. Muitos estão dentro da igreja, sobre os altares, pregando, cantando, mas a primogenitura deles, o direito, já foram vendidos. Vão ficar no arrebatamento. Porque nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mateus 7, 21. Então há muitos crentes que estão dentro da igreja, mas eles já venderam o direito de primogenitura. Aquele que comprou, um dia vai tomar direito a isso. Quando Jesus arrebatar a igreja e essas pessoas se derem conta que elas não subiram, então elas vão chorar. Mas não vai achar lugar de arrependimento no coração dessas pessoas, como não achou lugar de arrependimento pelo muito que Esaú chorou. O muito chorar não quer dizer que é arrependimento. Às vezes a pessoa vai à frente para se reconciliar e chora, mas depois está fazendo tudo de novo. Oh, irmãos, é lamentável. Mas há muitos dentro da igreja que já tem o seu direito de primogênito, que é a salvação, que é o arrebatamento, vendido. Já vendeu ao diabo. Por aquilo que o diabo lhe tem dado de mundanismo. É lamentável. Aí ele diz: mentiroso e enganador. É uma contradição atrás da outra. É uma contradição atrás da outra. Ele diz que Jacó, com seu caráter fraco e leniente, concordou com a sua mãe em enganar o velho pai. Veja. Ora, irmãos, é lamentável. Irmãos, eu li um texto que mostra, irmãos, quem era Jacó. Que ele não era nada disso que eu taxa.
Gênesis, no capítulo 27 que eu li, ora, a partir do versículo 8, Rebeca chegou para ele, com certeza ela ouviu Isaac conversando com Esaú. O que Esaú tinha que fazer? Uma vez que ele ouviu o pai dele, ele tinha que fazer o quê? Ou conversar com o pai, do juramento que ele tinha feito com o irmão Jacó, vendendo a sua primogenitura e dando assim a Jacó o direito que ela lhe garantiria, chamava a Jacó e comunicava a Jacó. Mas não. Quando Esaú sai para o campo, em obediência ao mandado do pai, para fazer-lhe um guisado, para que ele então abençoasse e morresse, e Rebeca viu que Esaú não ia comunicar a Jacó. Então ela, mais do que depressa, chamou a Jacó, expôs a Jacó a situação, a conversa de Isaac com Esaú, e mandou ele pegar 2 cabritos para ela cozinhar ao gosto de Isaac, para que Jacó levasse a ele o guisado dos cabritos, e assim abençoasse a Jacó. Que com certeza Rebeca sabia da venda de Esaú, da sua primogenitura. Ela sabia que Jacó tinha comprado esse direito. Como eu disse, podia se vender a primogenitura, o direito. Podia se desfazer. E Esaú se desfez. Esaú vendeu. Ele não valorizou, ele deu mais valor a um prato de lentilhas. É o que muitos crentes têm feito hoje. As lentilhas mundanas, os guisados que o mundo oferece, que não é de se negar que eles não sejam gostosos, são gostosos, mas são veneno na panela, são morte na panela que tem matado muitos crentes. Esses guisados de lentilhas que o mundo tem oferecido e muitos crentes têm comido, estão comendo dentro da igreja, estão morrendo, estão trocando o seu direito, que a salvação vai lhe garantir, que é o arrebatamento, que é o morar com Jesus na eternidade. Muitos estão trocando esse direito, uma vez que foram salvos e agora como salvos terão direito, se permanecerem em santidade, a serem arrebatados e estarem com Deus para sempre. Estão vendendo, já venderam, estão vendidos. Que quando chegar a hora vão perder. O inimigo vai tomar, porque já foi vendido. Então, irmão, Rebeca tomando conhecimento, ela induz Jacó a isso. Ela induz Jacó a levar o guisado, como que fosse Esaú. E Jacó, ele era um homem temente, irmão. Ele era um homem temeroso a Deus. Olha o que ele disse para sua mãe. Vamos ler o que ele disse para sua mãe. Quando Rebeca expôs a situação e o plano dela para enganar a Isaac, pois talvez sabia ela que Isaac jamais aceitaria abençoar a Jacó no lugar de Esaú. E se Isaac esperasse Esaú chegar para perguntar, com certeza Esaú iria mentir, pois ele era profano, ele era fornicário. Ele ia mentir de ter vendido a primogenitura para Jacó. Então Rebeca, conhecendo o filho que ela tinha, Esaú, ela já se antecipou a fazer isso. E então ela arquitetou, planejou enganar Isaac. E nisso ela levou também o seu filho, que por obediência à mãe, se deixou levar pela conversa da mãe. Mas Jacó, ele era temente, irmãos. Ele era temente. Olha o que ele disse. Então disse, verso 11 do capítulo 27, então disse Jacó a Rebeca, sua mãe, eis que Esaú, meu irmão, é varão cabeludo e eu varão liso.
porventura me apalpará o meu pai, e serei em seus olhos enganador. Então, irmãos, ele não era enganador. O nome de Jacó não quer dizer enganador. Não, irmão, de maneira nenhuma. Ele era temente, ele não era mentiroso. Ele não era trapaceiro, ele não era charlatão, ele não era ladrão, nada disso, irmão. Jacó era crente de carteirinha, ele era crente realmente de DNA no sangue. Ele era temente a Deus, irmão. Veja o que ele disse para a mãe. Eu serei aos olhos do meu pai como um enganador. Então ele não era um enganador, irmãos. Ele teve medo de ser taxado dessa maneira pelo pai. Mas a mãe foi firme no seu propósito. E ele diz, assim, sendo eu, aos olhos do meu pai, enganador, trarei sobre mim maldição e não bênção. Porque Deus não abençoa um enganador, e sim amaldiçoa, irmão. Todo enganador, ladrão, mentiroso, se não se arrepender, serão amaldiçoados. Mas o justo será abençoado, irmão. E Jacó era justo. Por isso ele temia de que o pai, descobrindo que não era Esaú e sim era Jacó, e que Jacó estava intencionado em enganá-lo, Isaac o amaldiçoasse. Mas Rebeca tomou sobre ela a maldição que viesse sobre Jacó, cairia sobre ela, mas faz o que eu te mando. E ele fez. E ele obedeceu à mãe. Mas dentro do coração dele não estava a fazer isso, irmão. Jacó não planejou isso. Jacó, por ele, Esaú, tendo vendido a primogenitura para Jacó, prometendo passar-lhe os direitos de bênção da primogenitura. Ora, irmão, Jacó estava disposto a perder tudo isso. Mas jamais ele intentou enganar o pai. Ele fez por indução da mãe, por obediência à sua mãe. Quem chamou? É um outro negócio, irmão, que nós temos que observar na palavra de Deus. Eu sempre digo que nós temos que observar na palavra de Deus, quando lemos um texto da palavra de Deus, quem está falando, para quem se está falando, para que tempo se está falando e em que sentido se está falando. Precisamos analisar e examinar esses 4 pormenores quando lemos um texto. Quem fala, para quem fala, para que época se está falando e em que sentido se está falando. Ora, irmão, no capítulo 27 aqui, no versículo 36, o versículo 35 a seguir, quando Esaú voltou do campo com o guisado e foi levar a Isaque, e esse tomou conhecimento de que Jacó é quem tinha entrado a ele, e falando para Esaú que o teu irmão tomou a tua bênção. Ora, irmão, Isaque diz para Esaú, veio o teu irmão com subtileza. Subtileza, irmão, quer dizer dito o argumento de alguém para embaraçar a outrem, ou que embaraça outro. Ou seja, eu sou Esaú, o teu Deus me mandou. São argumentos que Jacó usou por indução da mãe. A mãe dele instruiu ele em tudo, para tudo.
diante de Isaac. Mas no coração dele, ele não era nada disso, irmão. Então, quando Isaac falou para Jacó isso, que ele veio e tomou a tua bênção. Então Esaú diz, não foi o seu nome justamente chamado Jacó? Se dá a entender aqui, irmão, se nós não tomar cuidado, no ler direitinho aqui o texto, dá a entender que é Deus quem está falando e que o nome de Jacó realmente quer dizer enganador. Porque Esaú diz, não foi o seu nome justamente chamado Jacó? Por isso que já 2 vezes me enganou. Dá a entender então que o nome Jacó quer dizer enganador. Mas não é isso não, irmão. Precisamos ler, prestando atenção e respeitando as vírgulas. Esaú disse, não foi o seu nome justamente chamado Jacó? Ele falou isso quando Isaac disse que ele veio com subtileza, com esperteza, com argumento. Por quê? Nós lemos que o nome Jacó, que quer dizer suplantador, significa vencer, superar, exceder, ultrapassar, avantajar-se. É aquele que se sobressai. Então, quando Isaac falou, o teu irmão veio com esperteza, o teu irmão veio com subtileza, com argumento. É aí que ele diz, não é por isso que o nome dele é chamado Jacó, quer dizer suplantador, porque ele é esperto, ele está sempre à frente, ele tem argumento, ele quer se sobressair, ele quer ceder a tudo e a todos. Aí ele diz, por isso já 2 vezes me enganou. Está vendo? Pela esperteza de Jacó, por se sobressair a tudo e a todos, por querer ter vantagem sobre todos. Por isso que o nome dele foi chamado Jacó. É o que Esaú diz. Vou ler novamente o 35. Veio o teu irmão com subtileza e tomou a tua bênção. Com subtileza. Então disse ele, Esaú, não foi o seu nome justamente chamado Jacó? Está aí. Por isso, por ele ser um homem que usa de subtileza, de esperteza, que já 2 vezes me enganou. A minha primogenitura me tomou, e eis que agora me tomou a minha bênção. Não é verdade. Esaú mentiu, irmãos. Jacó não tomou a primogenitura, Jacó não tomou a bênção. O que ele fez foi, de modo errado, sim, se apoderar do que ele tinha comprado. Então ele não tomou. Tomar é usar da força para se adquirir aquilo. No caso aqui, não. Ele não tomou, ele vendeu. Ele chegou do campo cansado, não pegou nada, não caçou nada, não matou nada. Chegou com fome, viu Jacó cozinhando, fazendo aquele guisado gostoso. Ele pede. Jacó fala, me venda a tua primogenitura. Ele vendeu. Ele não tomou, ele vendeu. E Jacó sabia, Esaú sabia, que da primogenitura adivinha as bênçãos dadas ao primogênito na morte do pai. Então Jacó agora, tendo comprado a primogenitura, ele comprou também o direito das bênçãos. Então ele foi e se apoderou dela. Então quem diz que Jacó enganou foi Esaú e não Deus.
Deus não chamou Jacó de enganador. Quem chamou aqui foi Esaú. Esaú que chamou Jacó de enganador. Esaú que culpou Jacó de tê-lo enganado 2 vezes. Mas aqui não é palavra de Deus. É palavra de Esaú. Esaú, quando falava isso aqui, ele não estava inspirado. Inspirado foi o registro do que Esaú falou. Foi o registro das palavras de Esaú. Então quem está dizendo aqui que Jacó o enganou, usando de subtileza, que é o significado do nome Jacó, é Esaú. E não Deus. Deus não está falando aqui que por 2 vezes Jacó enganou a Esaú. É Esaú que está se queixando com seu pai de que Jacó, cujo nome significa aquele que usa de subtileza, de esperteza, por 2 vezes enganou ele. O que não é verdade, Jacó não o enganou, ele comprou. Esaú não foi enganado, ele vendeu livremente o seu direito de primogênito, tendo que o direito assim também de perder as bênçãos. Ou ele queria ter vendido o direito de primogenitura e ainda receber as bênçãos. Não, irmão. Então, irmãos, precisamos entender isso. Jacó em nada enganou a Esaú. O nome Jacó em nada quer dizer enganador. Não, irmãos. Jacó era crente, servia a Deus, está lá na glória. O encontro no vale de Jaboque, ele não teve o nome mudado, irmão. Não. Ele teve o nome mudado no sentido de ele ter lutado com Deus. Era o que se fazia nos jogos gregos. Quando se vencia, dava ao vencedor uma pedra com um nome que só ele sabia. E aquela pedra lhe dava direito à liberdade dos impostos. E a viver a dispensa do Estado. Então, quando Jacó lutou com o anjo, que era Deus, na teofania, o anjo pergunta o nome dele. Ele não disse o nome Jacó porque ele era enganador, como muitos pregadores dizem. Ali ele confessou que o nome dele era enganador. Não, irmãos, isso não é verdade. Quando ele disse que o meu nome era Jacó, ora, irmão, ele estava dizendo o nome dele. O anjo perguntou, qual é teu nome? Ele falou, Jacó. Ah, pois teu nome não será, ou seja, você não vai ser mais conhecido por Jacó, porque você lutou com Deus e venceu. Teu nome será Israel, aquele que luta com Deus e prevalece. É isso, irmão. Ou seja, Deus disse que diante daquilo, quando visse ele mancando, e ele falasse que ele tinha lutado com um anjo, e ficou vivo, e prevaleceu, ele ia ser chamado agora para frente de Israel. Mas o nome dele, Jacó, irmão, continuou, irmãos. Deus não mudou, não tirou o nome dele de Jacó. Não, Deus só falou, tu não serás mais Jacó, mas daqui para frente vão te conhecer por Israel, porque tu lutou com Deus e prevaleceu, venceu. Oh, irmãos, está tão fácil de se entender. Por que comemos comida enlatada, porque os outros dizem, sem examinarmos a palavra de Deus? E sem optar em ficar com ela, como faziam os berianos. Tudo que ouvia, ele examinava na palavra de Deus, antes de dar glória a Deus e aleluia. Então Jacó não teve o nome mudado, irmão. O anjo disse que da agora para frente, ele não seria mais conhecido por Jacó, mas por Israel. É o nome que ele recebeu por ter lutado com Deus e ter vencido. Prevaleceu na luta. Mas Jacó permanece. Dali para frente, o nome de Jacó continuou a ser falado por Deus, por todos. Até Jesus falou que lá no céu estaremos com Abraão, Isaque e com Jacó. Irmãos, que ninguém seja como Esaú, que era profano e fornicário.
que tendo vendido o seu direito de primogênito, ainda que com lágrima o buscou, não foi achado lugar de arrependimento no coração dele. Nos arrependamos. Sintamos arrependimento de verdade do que nós temos feito contra Deus, contra a palavra de Deus. E abracemos a fé no desejo de ver a Jacó naquele dia e de olhar nos seus olhos e dizer para ele como você foi marginalizado, criminalizado lá na terra, nas igrejas. Taxavam você dos mais terríveis adjetivos. Mas eu sei que você nunca foi aquilo do que te taxavam, porque você sempre foi crente e temente a Deus. Irmãos, que Deus nos abençoe. Ficamos com a palavra de Deus, refutemos, seja quem for o comentarista, tudo que estiver contrário à palavra de Deus, e abracemos a palavra de Deus, defendendo ela, irmão, ainda que custe a nossa vida. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém.